de ver, né, de comparar, enfim, de correr atrás. O eBird, ele é vinculado ao Merlin, na verdade o Merlin é vinculado ao eBird. O eBird, ele já é mais voltado para a criação de lista, né? Quando eu comecei, eu não achava muito legal fazer lista, mas com o tempo, né, com a frequência na observação de aves, as listas, elas, né, elas se tornam interessantes, porque isso é usado como base para muito pesquisador e até mesmo para a gente, né? Você consegue observar, por exemplo, a frequência da espécie, ver se ela é migratória, você consegue estar subindo foto, áudio, né? Até mesmo os que você fez pelo Merlin. Enfim, é uma ferramenta, assim, de monitoramento de espécie que através da ciência cidadã, né? Qualquer pessoa pode fazer uma lista até mesmo dentro de casa. Você não precisa estar no meio do mato para estar fazendo uma lista, né? Tem passarinho para todo lugar. O Wikiaves, eu acredito que vocês também já tenham ouvido falar, o Wikiaves é uma plataforma do Brasil. Ele tem um acervo bem completo das aves brasileiras, né? E diferente do Merlin, que usa a taxonomia dos Estados Unidos, o Wikiaves ele já prioriza, né, os estudos do Brasil, né? Da lista de aves brasileiras. Então, você tem essa atualização muito mais frequente, separação de espécie, enfim. Ele não é tão completo quanto o Merlin em algumas ferramentas, né? Mas é assim a que eu mais utilizo, provavelmente. No Wikiaves você consegue achar foto, muitos sons, né? E essa parte de sons ele já é melhor do que o Merlin, porque você tem gravações de aves brasileiras, né? E o pessoal sobe muita gravação, então você consegue, às vezes, observar o sotaque. Enfim, os mapas de ocorrência da espécie, que também são bem interessantes, porque vai por município, né? Então, à medida que você vai conhecendo mais a espécie, você vai aumentando, é um mapa mais dinâmico. Então, conforme o pessoal está em campo, os mapas vão variando e ficando melhores. O Wikiaves, recentemente, ele está com uma ferramenta de uma IA que identifica foto, que eu também acho a IA dele melhor do que a do Merlin, justamente por ser brasileiro, né? Ele foi treinado com aves brasileiras, então a IA do Wikiaves eu acho ela muito boa. E ele funciona também como uma rede social do pessoal da observação de aves, né? Para mim, que sou guia, o pessoal está sempre ativo no Wikiaves e de olho nos registros do Wikiaves. O Merlin e Bird, né, na verdade, o público dele geralmente é mais gringo, sabe? Mesmo os brasileiros usando, geralmente quem está muito no eBird são os gringos. No Brasil, o Wikiaves predomina. Então, a observação de aves no mundo, né, ela tem 100 milhões de adeptos, é até bastante gente. Quando eu vi esse dado, eu não acreditei, né? A maioria são em outros países, né? Igual eu falei, o Brasil ainda está começando, mas está crescendo bem rápido. Só nos Estados Unidos, né, a observação ela movimenta por ano cerca de 900 bilhões de dólares. Isso é, por exemplo, mais do que a mineração movimenta lá nos Estados Unidos. Então, é um setor bem grande, igual eu mencionei, né? Lá a observação de é bem mais consolidada. E ele gera 600 mil empregos diretos e indiretos nos Estados Unidos também, né? Que eu acredito, é onde tem o maior público de observação de aves no mundo. No Brasil, a gente tem 42 mil observadores, já é um número bastante generoso. A maior parte desse pessoal é daqui do Sudeste e vem crescendo ano após ano, principalmente depois da pandemia. O Brasil, atualmente, ele conta com aí, quase 2.000 espécies, né, de aves catalogadas. Isso representa cerca de 20% das aves do mundo, que é bastante coisa, como eu falei, né? Acaba colocando o Brasil numa posição de destaque aí, né? Porque muitas espécies você só vai encontrar aqui. Em Minas Gerais, a gente tem atualmente um pouco mais de 800 espécies de aves catalogadas, né? A título de comparação, é mais ou menos a mesma quantidade que os Estados Unidos inteiro tem de aves. Então, só em Minas Gerais, né, a gente tem aí essa quantidade boa de aves para estar registrando. Isso representa também 40% da avifauna brasileira. Eu considero números muito bons. E Minas tem aí um pouco mais de 5 mil observadores, sendo grande parte deles de BH. O nosso estado, ele conta aí com 3 biomas, né, o que
ajuda aí a ter tantas espécies diferentes. A gente tem a Mata Atlântica, o Cerrado e a Caatinga, né, na região mais ao norte. E aqui, na região do Alto São Francisco, eu fiz uma seleção das principais cidades e nessas principais cidades a gente tem cerca de 490 espécies. Mas, assim, se for considerar todas, provavelmente esse número passa um pouco aí das 500 espécies, o que é bastante também, né, comparando a Minas Gerais, que tem 800. E esse número equivale, por exemplo, a toda a região oeste da Europa, né, a região, esqueci como é a palavra, mas enfim, menos a Rússia. E é um número bem interessante também, né, por a gente estar só numa região do estado de Minas Gerais. E o Alto São Francisco, ele já está aí numa posição de destaque, recebe muitos observadores do país e até do mundo. Algumas espécies acabam sendo encontradas principalmente aqui. E é uma região, né, que tem uma diversidade muito grande de ambientes, né, por estar numa transição de biomas, que eu vou estar abordando um pouquinho mais para frente. Aí eu coloquei alguns dados de Arcos também, né, aqui em Arcos, atualmente a gente tem 364 espécies catalogadas no Wikiaves, porque se você coloca aí alguns estudos, né, alguns artigos publicados, esse número chega próximo de 380. Arcos, desde que eu comecei a atuar aqui, né, ele se destacou principalmente pela questão das aves migratórias, que estão principalmente relacionadas às várzeas. Então, eu coloquei aves pantaneiras, né, de Pantanal, mas não necessariamente, não são todas do Pantanal. Mas, assim, tem muito bicho que está relacionado a esse ambiente de várzea, né, de alagado. Então, eu dividi, né, essa palestra em três partes, né? Primeiro eu vou falar um pouco da biodiversidade aqui do Alto São Francisco, a questão da variedade desses ambientes, né, e como que isso influencia nessa grande quantidade de espécies. Muitas delas acabam sendo endêmicas, ameaçadas e raras num contexto até mundial. Depois eu vou falar um pouco das áreas de conservação. Não são muitas, né? A gente tem muita área interessante que poderia ser conservada, mas existem algumas áreas aí de conservação existentes no Alto São Francisco, e os desafios que a gente enfrenta, né, para a conservação dessas áreas, que são muito importantes, tanto para a conservação, né, quanto para a própria economia, igual é a proposta dessa conversa. Então, o Alto São Francisco, ele está situado, é uma região de transição, né, é o limite da Mata Atlântica e onde se começa o Cerrado, e para a questão de bioma, né, eu não sei se vocês às vezes já viram isso em alguma disciplina, mas não é tudo tão preto no branco, sabe? Quando você tem encontro de biomas, você tem ambientes muito variáveis que a gente chama de ecótono, né? Essas áreas de onde um bioma encontra o outro, e tem muitos ecótonos que acabam sendo até únicos, que você não encontra nem em um bioma nem em outro, só naquele ambiente ali de transição. E para exemplificar um pouco isso, eu coloquei a foto aí do sapinho kárstico, né? Que foi o que eu desenvolvi o meu mestrado. Esse sapinho, ele vive nos fragmentos de calcário e mata seca que tem aqui na região de Arcos e é o único vertebrado endêmico do Alto São Francisco. Então, esse sapinho não tem em nenhum outro lugar do mundo, só aqui na região de Arcos, Pains, Doresópolis. Então, primeiro eu vou falar um pouco sobre as várzeas, que é onde eu mais gosto, assim, eu acho que para mim é onde mais realça, sabe, a região. As várzeas, elas estão associadas principalmente ao sistema do Rio São Francisco, né, ele nasce na região da Serra da Canastra e de Medeiros, é uma região serrana, né, de cerrado puro, e logo depois que ele cai ali, o São Francisco Samburá, a gente já entra numa região de planícies, né, Iguatama, Bambuí também tem, Arcos, Lagoa da Prata, Luz, e vai embora em uma região bem plana, onde os rios, né, eles se transformam em grandes alagados, diferente do que a gente, né, às vezes está acostumado com rio normal, né, rio de corredeira. Nessa região aqui, o Rio São Francisco, ele e os afluentes eles têm uns aspectos de várzea, né, de água, a água ela corre
um território maior e de forma mais devagar, né, forma esses brejos, e em épocas de cheia, não são todos os anos, né, o São Francisco, a calha dele principal, ela não consegue conter, né, tanta água de chuva, e aí ele transborda. E assim, são os anos onde você realmente tem essa vida, né, essa vida pantaneira aflora de uma maneira bem bonita. Quem aí é da região, já passou ali na ponte de Guatama, né, às vezes já chegou a ver a lagoa nas margens ali do Rio São Francisco, em Guatama. É bem um exemplo disso que eu estou falando, sabe? Quando anos que ele transborda, ele enche essas lagoas nas margens, lagoas marginais, e isso atrai muito bicho que não é muito comum para nós aqui, pelo menos no estado de Minas. Então, né, eu trouxe algumas espécies que são residentes, mas que não são tão comuns. Para mim, uma das mais simbólicas é o tricolino, que é um passarinhozinho bem pequenininho que vive nos brejos. Pelo menos no estado de Minas Gerais, a única região que tem ele é aqui, nessa região de Arcos, Lagoa da Prata, né, ao longo do Rio São Francisco. É um bicho mais comum para São Paulo, né, para o sul do país. Em muitas regiões ele acaba sendo migratório, é uma espécie pouco conhecida ainda, mas pelo menos na nossa região aqui é um bicho que está o ano todo. Então, muita gente até gosta de vir para ver, às vezes, só esse bicho. Lavadeira de cara branca é uma espécie mais comum, mas está associada também ao ambiente de várzea, né, diferente da lavadeira mascarada que a gente vê em qualquer beirinha d'água, né? Beija-flor de bico curvo e paticrista são outras espécies assim bem características e associadas a regiões de várzea. Carretão, pica-parra também estão associados a Pantanal, Amazônia, né, onde você tem mais alagamento. Cisqueiro do Rio é um bichinho endêmico do Cerrado, as matas ciliares do Cerrado. Vetivizinho do Brejo também está muito ligado à Amazônia e Pantanal. Alguns rapinantes, né, a Murucututu, pelo menos a subespécie da Mata Atlântica é muitíssimo ameaçada. A gente ainda não sabe se a que tem aqui na nossa região ela é a subespécie da Mata Atlântica ou a do Cerrado, justamente por estar nesse ambiente de transição. Mas, assim, é um bicho que o pessoal também gosta de viver, não é muito comum de se ver no Sudeste. A jacurutu, que é a maior coruja das Américas, né? Não sei se vocês já viram, mas aqui na região ela chega a ser até bastante comum. Já vi em Bambuí, já vi muito nas matas ciliares do Rio São Francisco, aqui em Arcos. Essa é com certeza a coruja que eu mais já vi, né? O gavião belo e gavião do banhado são outras duas espécies mais associadas aos ambientes de várzea do Pantanal, né? Mas que ocorrem aí um pouco para fora do Pantanal, né? São Paulo, aqui em Minas, em algumas regiões que tem o ambiente para eles. Os ninhos de tuiuiu, que aí eu trago, né, um slide separado, se eu pudesse falar ainda mais. Desde que eu comecei a explorar a região, né, eu já encontrei 11 ninhos de tuiuiu ativos na região. Essa é provavelmente a maior população que se tem de tuiuiu fora do Pantanal. É uma espécie geralmente migratória, né, pelo Brasil. Os jovens vão se dispersando aí para outros lugares fora do Pantanal, mas aqui na região eles ficam. É difícil saber, né, se é um bicho que veio parar aqui, se sempre esteve aqui. Eu acredito que é um bicho que sempre esteve aqui. Nos relatos, né, dos primeiros exploradores, né, os primeiros naturalistas que passaram na região aqui do Rio São Francisco, eles já relatavam a ocorrência dessas espécies. Inclusive tem desenhos, né, muito bonitos de lagoas assim lotadas de tuiuiu, cabeça seca, colhereiro. E se tinha até mais, né, biodiversidade que tem hoje em dia. Acho que hoje a gente tem um resquício do que essa região já foi um dia. Porque nesses desenhos mesmo a gente consegue ver anta, onça pintada, que são espécies que, né, já tem muito tempo que não tem relato por aqui. E eu também já tive a oportunidade, né, de observar bandos, né, na época de seca, que você tem menos disponibilidade de alimento para esse bicho, eles se reúnem em grandes bandos nas lagoas. Então, aqui em Arcos, eu já vi bando de até assim, mais de 200, né, nas lagoas e voando, tudo região do Rio São Francisco. Alguns ralídeos, né, para quem não sabe, ralídeos são as saracuras, sanãs,
principalmente saracura, que é um bichinho mais popular, né? E são vários. E aí eu trago a saracura carijó e a saracura do banhado, que são espécies um pouco mais incomuns. A saracura carijó, em específico, eu acho, assim, uma espécie espetacular, uma das minhas preferidas, um bicho muito bonito. E pelo menos, né, aqui no Sudeste não é tão comum de se ver, é um bicho meio arisco. E aqui em Arcos eu já tive muitas boas oportunidades de observar esse bichinho aí. Muitos ralídeos são migratórios, né? E aí eu trago aí o turuturu e a sanã amarela, que são dois ralídeos migratórios, muito pouco conhecidos, sabe? O turuturu, por exemplo, ele reproduz aqui na região, mas fora de reprodução é um bicho que só tem no Nordeste. Então eles vêm na época das chuvas, né? Só para reproduzir aqui. E em Minas, pelo menos, você tem registro muito aleatório desse bicho, sabe? Eu não sei se o pessoal não percebe, né? Realmente é um bicho muito discreto, pequeno, que vive dentro do mato. Então, às vezes passa batido, mas até então não se entende muito qual que é o critério desse bicho para escolher onde reproduzir. A sanã amarela ainda menos, pelo menos, desculpa, pelo menos pelo que eu sei, a sanã amarela não sabe assim de onde ela vem, mas na época do verão elas estão aí na região também. Não se tem registro de reprodução, mas anualmente elas estão na época da chuva. Sanã do capim é residente, frango da água pequena é migratório, também é outro bicho que não se tem assim muita ideia de onde eles vêm. A sanã de cara ruiva aí tem uma fotinha bem ruinzinha, mas que eu fiz. É um bicho que eu acho muito interessante, porque é ameaçada, ela é endêmica do Cerrado e vive num ambiente muitíssimo específico, que está cada vez mais ameaçado, né? Que são os campos hidromórficos, são os campos naturais do Cerrado, onde você tem ali uma certa lâmina d'água, né? Não chega a ser uma lagoa, é tipo um brejinho, mas também não é brejo, é um campo alagado. Às vezes associado à vereda, mas nem sempre tem vereda, né? Nem sempre tem buriti. E é um bicho que tem bastante aqui na região, nesses ambientes que eu falei, e é um ambiente cada vez mais escasso. Então, para mim, a sanã de cara ruiva, sim, é um bicho muito interessante também. Sempre que eu tenho oportunidade, eu tento procurar, né? Quando eu vejo um ambiente parecido. E como eu falei, esses ambientes de várzea, eles são muito interessantes para bichos migratórios. Então, Arcos, né? Não só Arcos, mas a nossa região, ela entrou num lugar de destaque por esses bichos que estão transitando atrás de água, né, desses alagados. Então, aí tem algumas andorinhas, algumas espécies de andorinhas que passam aí todo ano durante o verão. O maguari é uma cegonha mais comum no sul, aqui em Minas não é tão comum, mas ele costuma passar durante o verão também. Geralmente são só em anos de cheia, em ano que o São Francisco não dá cheia, eu ainda não pude ver essas espécies por aqui. Marreca calcal é outro bichinho migratório também. As aves limícolas, né, explicando um pouco o que é limícola, aquelas aves que vivem no barro, né? Então, por exemplo, aquela beiradinha de praia, aquela lagoinha que tem um barrinho ali, esses bichos gostam dali, eles ficam, né, passando o biquinho ali no barro, atrás de comida. E em relação a aves limícolas, né, a região também já se destacou bastante. Logo aí a primeira imagem, né, o batuíro sul de axila preta é uma espécie principalmente de litoral, e uns 2 anos atrás eu tive a oportunidade de registrar ele aqui em Arcos. Foi um dos poucos registros interioranos dessa espécie na América do Sul, né? O primeiro registro em Minas Gerais. Ele ficou aí por uns dias, era só um também. Alguns maçaricos aí que não são tão comuns também no estado de Minas Gerais. Outras espécies aí também limícolas que não são tão comuns no estado. E, né, não só durante o verão, onde você tem muitas espécies passando na região, no inverno a gente também recebe algumas, mas que eu considero também espécies bem especiais. E aí eu trago a viuvinha de óculos, que é uma espécie típica do sul do país, né? Principalmente Rio Grande do Sul, e aí você já vai para Argentina, Uruguai, um pouco Chaco. Durante, né, essas frentes frias que vão batendo no inverno, esse bicho ele sobe o continente, fugindo do frio, e elas vêm parar
até aqui em Minas Gerais, sabe? No estado de Minas, tem registro dela só em Arcos e Pouso Alegre. E Santo Antônio do Monte, que também é vizinho aqui. Mas de macho é só aqui em Arcos. E todo ano é uma espécie que sempre está vindo, sabe? Só aqui na região. Em Pouso Alegre, não é todo ano que o pessoal encontra, não. E lá é só uma fêmea que aparece todo ano. Aqui na região já é uma populaçãozinha. Já vi fêmea, já vi macho, já vi jovem. É outra das espécies, assim, que eu acho muito queridas, né? Pela raridade, por ser um bicho do sul. Não precisei ir no sul, nunca fui passarinhar no sul, mas que todo ano eu tenho a oportunidade de ter um pouco de contato com esse bichinho aqui. Inclusive, ontem dei uma volta para ver se elas já chegaram esse ano, por causa do frio, né? Ainda não achei, mas assim, já deve estar chegando se não tiver chegado. Tricolina olivácea é um bicho típico do Chaco, né? Paraguai, Uruguai, não sei. É uma região mais a sul também. E, assim como a viuvinha de ovos, é um bicho que foge das frentes frias, né? Que vão chegando no sul do continente. E que, pelo menos há 2 anos, também aparece aí na região. Ele chega até a ser mais raro do que a viuvinha de óculos. É, chega em menor abundância, não tem tanto registro em todo o país, né? Já veio muita gente de longe para ver esse bicho aqui. Papa mosca canela já é um pouquinho mais comum, mas aqui na região ele é migratório, de inverno. Outra coisa que eu acho assim que destaca bastante também na nossa região são os bandos, né? Não adianta ter só a riqueza de espécies, você tem uma abundância muito grande de cada uma, e aí eu trago, né, 2 momentos bem bonitos que eu já pude testemunhar, um bando bem grande de colhereiro caçando em bando, e, e bandos de marrecas, assim, de surpreender, sabe? Às vezes centenas e até milhares de marrecas que chegam no verão, né? Sempre associado a essas enchentes, não só de São Francisco, mas dos afluentes também. Além das aves, né, a nossa região também é muito rica em outros grupos de vertebrados, e aí o tamanduá-bandeira, para quem é da região, sabe tanto que esse bicho é comum aqui para nós, né? Já cansei de ver tamanduá. Ontem vi um tamanduá. Lobo-guará, aqui em Arcos não é tão comum, mas eu acho que pro lado de Bambuí, Serra da Canastra, é facílimo de ver. Cateto, tamanduá-mirim, tatu tem demais, jaratataca. O bugio nosso, né, que aqui é o bugio preto, e ele é amarelo porque é uma fêmea, mas os machos são pretos. A sucuri, e essa também é uma espécie que eu acho muito legal, porque muita gente, né, pensa que sucuri é um bicho mais de Pantanal, mas aqui na região a gente tem uma população bem estabelecida dessa espécie, inclusive assim com indivíduos muitíssimo grandes, com até mais de 5 metros, que eu mesmo já pude ver, né, em Lagoa da Prata. Esse registro aí é um macho até pequeno, assim, acho que não devia passar de uns 2 metros, não, aqui em Arcos, que eu vi. E eu também tive a oportunidade de estar coletando, né, uma dessas e depositando em coleção, e isso, né, valoriza a ciência, porque até então a distribuição dessa espécie, ela ia até ali o norte de Minas, Triângulo Mineiro. Então puxou um pouco mais aqui, né, para o nosso lado, a ocorrência dessa espécie. Cachorrinho do mato é muitíssimo comum também para quem anda aí nas zonas rurais. Onça parda, né, o pessoal morre de medo, mas é um bicho que está para todo lado, tem bastante. E agora, saindo, né, daquele ambiente de várzea, né, de alagado, vou falar um pouco sobre o cerrado, que eu considero assim um bioma também muito importante para a questão de conservação da fauna. Na nossa região, o cerrado ele está principalmente, né, nos municípios de Bambuí, Campos Altos, Pompéu. Aqui para o lado de Arcos já teve cerrado, mas acabou tudo, né? Virou monocultura de eucalipto, cana-de-açúcar, enfim. Para cá é muito difícil de achar fragmentos cerrados, sabe? Agora, para o lado de Bambuí, Campos Altos, até Pompéu, você consegue achar um cerrado mais extenso aí que ainda abriga muitas espécies ameaçadas e raras. E isso tudo eu considero que está associado, né, à região, como fala, região metropolitana da Canastra. Né? A Canastra é um dos, né, se não for um dos ambientes mais preservados e mais importantes para a conservação do cerrado, né?
Não sei se todo mundo já teve oportunidade de ir lá, mas se não teve, um dia tente ir. É um lugar muito impressionante e a gente, né, tem o privilégio de estar bem próximo e contar com a influência desse, desse parque natural que a gente tem bem perto aqui. E uma coisa interessante do Cerrado, né, é que nele, diferente, por exemplo, da Mata Atlântica, que você tem mata, no Cerrado a gente tem, são campos naturais, né, como esse aí da foto. Então, muita gente vê e pensa, é um pasto, né, cortaram as árvores tudo, desmatou. Mas não, o Cerrado, ele é assim, diferente da braquiara, né, que é um pasto de braquiara, o Cerrado ele tem gramíneas nativas e essas gramíneas nativas fazem toda a diferença, né, para essa biodiversidade de aves e de várias outras espécies que a gente tem no nosso Cerrado. E que muitos, né, às vezes nem sabem disso. Então, o Cerrado ele é muito destruído, porque ninguém entende, né, que esse pasto, ele é desse jeito, né, ele tem uma biodiversidade riquíssima associada a ele, não é um lugar desmatado, não é um lugar pobre, muito pelo contrário. Então, né, aí eu trago algumas imagens de cerrado natural, não significa que são áreas intocadas, né, o cerrado, muitas vezes ele é influenciado pelo fogo, essa imagem, por exemplo, em Bambuí, ela já é uma área que já foi arada, né, e esse pasto ele recuperou, mas são gramíneas naturais do cerrado. E, né, como eu mencionei, o cerrado ele conta com muitas espécies associadas, né, endêmicas a esses ambientes de campo, de áreas abertas. E aí na imagem eu trago o papa-mosca do campo, que é uma espécie ameaçada. Ele depende muito do cerrado mais antigo, né, que o capim está mais alto. Então, por exemplo, em área que pega fogo, é uma espécie que tende a sumir. A campainha azul, pelo contrário, já é um bicho que gosta de área de pasto mais baixo. Então, quando pega fogo, é um dos primeiros bichos a aparecer nesse tipo de cerrado. Mas são duas espécies que não gostam de braquiara. Então, braquiara não é cerrado, né? Onde se tem braquiara, geralmente você perde essa biodiversidade associada. Pato mergulhão e galito, para mim, assim, são símbolos do cerrado, são espécies muito raras que a gente tem aqui na região, assim, uma das maiores populações, né? O do pato mergulhão é a maior população. E, e Bambuí, né? Bambuí ainda está numa posição privilegiada, porque não conta com galito, mas conta com alguns casais de pato mergulhão na região do Rio Samburá, né? Muita gente acha que é um bicho que só tem na canastra, mas é canastra e região. Então, Araxá, Bambuí, né, no Rio Samburá, você tem aí alguns indivíduos de pato mergulhão. E o Rio Samburá, né, ele é o verdadeiro Rio São Francisco, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas pelo critério geográfico, a nascente do Rio São Francisco é o Rio Samburá. Então, muitas vezes ele é o patinho feio, né? É uma região que está muito ameaçada pelo desmatamento. E você tem aí muito bicho legal associado àquela região ali do Rio Samburá. E aí eu trago mais algumas espécies endêmicas do Cerrado, né? Essas aí são todas em Pompéu. Essa imagem, inclusive, meus amigos de Pompéu que cederam, os irmãos Pompéu, para quem não conhece. E a maioria disso aí é bicho ameaçado. Então, né, só para vocês terem ideia de que nesses pastos que parece que não tem nada, você tem assim, uma infinidade de espécies que só vivem nesse tipo de ambiente. Então, quando você perde um pasto do cerrado, você perde, né, muita coisa associada e rara. Além disso, é claro, né, o cerrado é considerado berço das águas no Brasil, onde você tem aí uma grande quantidade de nascentes de grandes rios do país, como o Rio São Francisco. Saindo um pouco agora do cerrado e indo para os ambientes de florestas, que a gente também tem na região. E aí a gente pode separar em ambientes de matas secas e matas úmidas. As matas secas, elas são consideradas vegetação em áreas de transição, geralmente Mata Atlântica para o Cerrado, Mata Atlântica para Caatinga, né? Você tem muita mata seca na Caatinga. Elas ocorrem em regiões onde você tem maior estresse hídrico, né? Então, essas árvores, elas perdem as folhas durante um período do ano. Muita gente vê e pensa que pegou fogo, que a mata está morta, mas não, ela é assim, né? É a característica dessa vegetação ficar seca durante um período do ano.
E aí as matas secas na nossa região, elas estão principalmente associadas ao calcário, então você vai ter muita mata seca em Arcos, Pains e Guatama, mas para o lado de Bambuí, Campos Altos e até um pouquinho na Serra da Canastra, você tem matas úmidas, assim, característica de Mata Atlântica, que aí está aí na segunda foto, essa foto é no Parque Estadual de Campos Altos, que é um lugar, assim, também incrível na nossa região, para quem não conhece, vale a pena ir lá conhecer. Então, entrando, né, nas matas secas, elas estão associadas a um relevo que a gente chama de karst do Alto São Francisco. Karst são regiões com muita ocorrência de cavernas, né? Aqui na nossa região, essas cavernas estão associadas a afloramentos de calcário. E é justamente esse ambiente específico, né, como eu mencionei, que você tem aparecimento de muitas espécies que acabam sendo endêmicas daquele lugar, restritas àquele lugar. E aí a gente tem, né, trago novamente o sapinho cástico, que só tem aqui na região, é uma espécie bem ameaçada, talvez uma das mais raras no país já. É um bicho que está associado ao ambiente do calcário, que está associado também à presença da mata seca. Não só, né, o sapinho cástico é o único vertebrado, mas você tem muitos invertebrados endêmicos de caverna, como aí eu trago esqueci o nome disso, opilião, né? Você tem muitos opiliões, formiga, sei lá, tem uma infinidade de espécies endêmicas de caverna, que eu, já não é tanto na minha área, mas que eu sou meio curioso. E não só, né, ambiente de caverna, a gente, aqui na nossa região mesmo, por exemplo, eu já tive em caverna que você tem, por exemplo, peixe cego, né, porque esses bichos que vivem em caverna, eles acabam se adaptando muito a esse ambiente sem luz. Então tem peixe cego, tem formiga albina, tem muita coisa bacana aí que muita gente às vezes nem conhece. Então aí tem um ambiente de caverna, né, na primeira imagem. Na segunda é um fóssil de preguiça gigante que foi descoberto 1 ou 2 anos atrás, acho que tem 2 anos já. Esse eu tive a oportunidade de ir lá ver eu mesmo, né, eu que fiz essa foto. Logo depois, esse fóssil ele foi retirado pelos pesquisadores da PUC, então atualmente ele está lá na PUC de BH. Foi a primeira preguiça gigante encontrada na nossa região. Até então, se tinha um fóssil de mastodonte, descoberto aí há uns 30, 25 anos atrás. Tudo na mesma região também, região de caverna de Pains. Foi uma região também muito habitada, né, pelos povos originários, e aí a gente tem presença de muitas cerâmicas, muitos sepultamentos, pintura rupestre, né? Aí na primeira imagem é um paredão de pinturas rupestres, provavelmente o mais relevante, né, no contexto arqueológico, aqui na região do Alto São Francisco, ele está na divisa de Arcos com Pains. Não sei, né, se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, mas é um lugar que vale a pena se conhecer. É um lugar que está muito exposto, né? Não tem nenhuma proteção, então o pessoal vai lá, faz o que quer, né? Degrada, picha o nome. Então, assim, vale a pena conhecer e preservar. E, né, associado a esses ambientes de mata seca, principalmente, agora nesse momento que eu estou falando delas, a gente tem espécies atlânticas. Por exemplo, né, o pica-pau-rei, miudinho, arapaço grande, são espécies muito características de ambiente atlântico que vivem, né, nessas matas aí que ficam peladas na época da seca. E aí, puxando um pouco lá para Campos Altos, né, que é vizinha aí de Bambuí, a gente já tem por ter um ambiente serrano, você tem grotas, né, e formações de mata realmente atlântica. E aí eu trago algumas espécies aí, né, a primeira a tovaca campainha, que lá em Campos Altos a gente pôde fazer o primeiro registro fotográfico dessa espécie em Minas Gerais, tem um registro sonoro no sul de Minas, mas, né, só para vocês terem ideia, e aí no mapa vocês conseguem ver que é um bicho principalmente que atualmente sobrou no litoral, e Campos Altos tem aí uns bichos perdidos de mata bem atlântica. Gavião-pombo grande, né? Outro bicho aí bastante exigente, de mata boa, e a mata de Campos Altos é boa. Araçari de bico branco é um outro bicho aí também que gosta mais de mata úmida, que está na região de Campos Altos. Tapacu de Brasília é um bichinho que não é de Mata Atlântica, né, mas é um bichinho do Planalto Central, endêmico do Planalto Central, inclusive ele é ameaçado, e está aí na região de Campos Altos também, né, então eu acho bem interessante que as matas ali de Campos Altos, não só Campos Altos,
né? Se você dá uma olhada no map, você vê que aquele fragmento de Campos Altos ele vai puxando para o lado de Bambuí, né? Pelo Rio Bambuí, Tapiraí, Córrego Danta. Então, é uma região, assim, para mim, é bem fascinante, sabe? Você tem bicho de Mata Atlântica, tem bicho do Cerrado a 100 metros de diferença, tem bicho endêmico do Planalto Central, endêmico da Mata Atlântica. É um lugar, assim, bem legal de se conhecer. E aí eu trago um pouquinho, né, sobre os meninos de Pompéu, os irmãos Pompéu. Eles têm aí mais de 10 anos, né, que eles atuam aí na observação de aves. Atualmente eles vivem disso, né, de guias. E Pompéu, né, também faz parte do Alto São Francisco. E os meninos, eles têm muita expertise nisso, né, na observação de aves. Inclusive, eles foram, assim, grandes professores para mim quando eu comecei. Eles sempre me acompanharam, me davam dica. E eles não são, por exemplo, eles não são biólogos, né? Assim, para mostrar que para estar na observação de fauna, você só precisa gostar. Muita gente, até mesmo, são mais que biólogos, né? A maioria das pessoas não tem informação na área. São pessoas, né, que das mais diversas áreas que têm essa paixão em comum pelas aves e que contribuem de uma forma imensa para a ornitologia, né, para a conservação da natureza e da biodiversidade no geral. Então, aqui eu trago alguns dados relativos a Pompéu, né, desde que os meninos começaram, eles já receberam mais de 600 observadores lá no município, sendo de 16 estados do Brasil, mais o Distrito Federal. Então, assim, praticamente quase todo o país já passou lá em Pompéu. Já teve também visitantes de 32 países do mundo. Pompéu conta atualmente com 390 espécies, é um município com destaque, assim, no contexto nacional, né, principalmente pelas espécies de cerrado que a gente encontra por lá. Desde que eles começaram aí, né, eles já encontraram, né, caracterizaram mais de 300 novas espécies registradas para o município de Pompéu. Então, aí ressalta a importância da ciência cidadã, da observação de aves, para se entender, né, e para se preservar também. E isso também movimenta a economia, né, para quem acha que não serve para nada, já gerou aí mais de 600 mil só em impostos para o município. Então, aí a gente tem um mapa, né, de todos os estados visitantes dos estados que já passaram lá por Pompéu, e dos países também, né, então, fora a África aí, você tem gente do mundo todo que vai em Pompéu com bastante frequência, principalmente para observação de aves do cerrado, né, em Minas Gerais, pelo menos, Pompéu é referência aí por muitas espécies que você acaba encontrando só lá, porque lá os meninos, eles têm a frequência de monitorar, tem muito bicho que é cevado, então acaba sendo mais fácil de encontrar por lá, até mesmo os bichos que são muito raros. E aí a gente tem algumas unidades de conservação na nossa região aqui, né, sendo a principal delas o Parque da Canastra, que é o maior deles, um dos maiores do estado, acredito eu. O Parque Estadual de Campos Altos, que aí tem seus 800 hectares, se eu não me engano, é um ambiente onde se predomina matas, né? Diferente da canastra, que você tem a predominância dos campos naturais do cerrado. A Estação Ecológica do Curumbá, que é aqui em Arcos e Pains, que já preserva esse ambiente de calcário e matas secas. Então, na imagem aí que eu coloquei, vocês conseguem ter uma ideia, né, de como que é esse ambiente daqui de Arcos, das matas secas e da Estação Ecológica do Curumbá. A Estação Ecológica da Mata do Cedro, que fica em Carmópolis de Minas, acho que é para o lado de Divinópolis, se eu não me engano. É um ambiente também de Mata Atlântica, um pouquinho parecido com Campos Altos, mas tem suas peculiaridades lá. E é uma ilha, né, de Mata Atlântica que você tem ali na região de Divinópolis, que já é bastante degradada. E a Estação Ecológica de Pirapitinga, que é ela é uma ilha, literalmente uma ilha, no meio da represa de Três Marias. Ela fica em Três Marias, um pouco para frente de Pompéu, no Rio São Francisco, né, como tem a represa, formou uma ilha de cerrado ali no meio da represa, e ela é uma estação ecológica. Já entrando nos desafios, né, que a gente tem na observação, não só na observação, mas para a conservação, né, e aí você tem principalmente o fogo, que é um inimigo, assim,
das matas, né, e até mesmo do cerrado, porque o fogo descontrolado, ele não é benéfico de nenhuma forma. O fogo controlado, sim, o fogo descontrolado, não, né, o fogo criminoso, ele não é benéfico para o cerrado. O excesso de visitantes também, ele acaba muitas vezes prejudicando de várias formas, né, para o cerrado, o pisoteamento, né, daquele campo, o pisoteamento dessas gramíneas, altera o ambiente, acaba com algumas espécies, então é importante pensar nesse fator, né, antes de entrar de cara num lugar para visitação, né? O lixo deixado por muitas pessoas, né? Por mais que a gente tenha atividades aí de educação ambiental, tem muita gente que não tem muito essa ideia de descarte correto, né? Do lixo. E conflito no uso do solo, que eu vou falar agora. Apesar da gente ter áreas de conservação, igual eu falei, a maior parte da nossa região ela não é protegida, né, por nenhum mecanismo, e mesmo através da reserva legal e da APP, você tem desmatamento legal ocorrendo, muitas áreas de mata são desmatadas até hoje em dia, áreas muito importantes para a conservação. As áreas de brejo, elas também não escapam, porque brejo não tem mata, né? Mas no brejo você consegue colocar um dreno ali. Então, quando você coloca um dreno, você muda completamente a dinâmica da várzea. A água ela vai embora mais rápido. Aquela área que um dia ficava alagada o ano todo, agora não fica água mais, né? Às vezes bate uma aguinha na época da chuva, mas não fica mais. E aí aquele lugar começa a secar, começa a virar um pasto, né? Então, isso é um problema para a conservação dessas áreas e dessas espécies que eu, né, vim trazendo um pouco aí. E nisso eu ressalto a legislação que a gente tem. Muita gente fala, a legislação ambiental do Brasil é muito forte, mas assim, de certas formas, ela ainda deixa a desejar. A gente tem muito ambiente importante que está sendo perdido, e assim, de forma legal, né? Dentro das leis, esses ambientes podem ser desmatados, podem ser degradados, né? E, e muito bicho está sendo perdido junto com isso. E aí, né, eu coloco aí a inércia de todo mundo, né? Não adianta falar que é culpa de político, né? Acho que fica todo mundo assim, né, vendo as coisas acontecer e não faz nada. Eu já fui bastante revoltado, né? Mas acho que até eu entrei um pouco nisso, né? É difícil mudar as coisas, mas a gente não pode perder a esperança, né? E aí eu trago o título de alguns artigos que falam sobre a conservação do cerrado, conforme você vai entrando nas mudanças climáticas, né? Conforme as mudanças climáticas vão acontecendo, você vai ter como que eu falo? Uma desertificação, muitos ambientes vão ficar mais áridos, e as áreas mais importantes do Cerrado brasileiro para conservação estão aqui em Minas Gerais, que, né, é essa região aqui que nós estamos, não só, né, região aqui do Alto São Francisco, Triângulo Mineiro, norte de Minas, mas assim, é a região do Cerrado onde você mais tem degradação, desmatamento. Então, né, à medida que as mudanças climáticas elas vêm acontecendo e vão mudando a dinâmica dos biomas, a gente está acabando, né, com as áreas que seriam mais importantes para a conservação desses bichos no futuro. Então, você tem aí uma dualidade que muitas vezes não é discutida. E aí eu trago mais algumas imagens, né, essas já são feitas lá pelos meninos de Pompéu, mostrando, né, essa conversão no uso do solo, onde você tem aí áreas de cerrado, né, de campo natural, que rapidamente são limpas, né, destruídas, justamente pelo que eu disse. Muitas vezes o cerrado ele não é visto, né, com a mesma importância que uma mata, né? Aí, por exemplo, vocês veem que, sei lá, tem 10 árvores. Ah, então se tem pouca árvore, vamos derrubar isso tudo aqui que não está servindo para nada. Muito pelo contrário, né? Pelo menos, né, na minha visão, o cerrado ele é muitíssimo importante, e quando você destrói essas áreas, você perde muitas espécies que, né, não vão ter para onde ir, não vai ter braquiária, não vai ter eucalipto que vai conseguir abrigar esses bichos. E aí, mais algumas imagens, né, nessa segunda imagem aí,
Vocês conseguem ver também um campo hidromórfico, que eu falei que é um ambiente bem específico do cerrado, às vezes associado à vereda, mas nem sempre. Né? Então, até as áreas que são alagadas, elas estão sujeitas à destruição, né? Pela criação de dreno, pelo próprio desmatamento, né, desses campos. E trazendo um pouco aqui, né, para essa região de Calcário, onde você tem mata, você não tem tanto desmatamento, mas você tem, por exemplo, a destruição dos afloramentos de calcário, que, como eu mostrei, as cavernas, né, o próprio calcário tem muitas espécies que são associadas e endêmicas desses ambientes, como o próprio sapinho kárstico. Então, você volta, né, naquela dualidade ali de como que vai conservar, né, e desenvolver ao mesmo tempo. Além disso, né, essa exploração do calcário, ela muitas vezes ela traz uma poluição sonora, poluição do ar por partículas, né, de poeira, poluição do solo e até da água por metais pesados, né, e outras substâncias, e o deslocamento de pedras, né, pelas explosões que tem ali. Alguns desafios que a gente observa no turismo, né, de observação de fauna, e aí eu já falo como guia, né, não é tanto nessa parte de ambiente, mas como guia, o turismo de observação de fauna, ele não é reconhecido no Brasil, né, como, ele não é formalizado, então, você tem todo tipo de gente, tem gente que tem curso técnico, tem gente que não tem nada, tem gente que é biólogo, tem gente que, né, cada pessoa tem uma formação única, você não consegue padronizar muito. Eu, por exemplo, eu não tinha muita formação como guia, né? Eu sou biólogo, e aí eu atuava como guia. Mas tem gente aí que não tem formação nenhuma e que acaba adquirindo experiência pela própria atuação, né, que tem na área. E isso tudo também é influenciado porque você não tem uma organização de ninguém, do setor público, você não tem uma associação que organiza esses guias de observação, e falta, né, o apoio do setor público para formalizar esse ramo do turismo. Não é um turismo comum, né? Não é um turismo de cachoeira, não é sair aí de carro para ir em qualquer lugar, é um ramo do turismo muito específico, que eu acho que valeria a pena, né, investir em cursos específicos para formação e do pessoal, para questão prática, mas também para questão teórica, questões de éticas, né, e moral durante a atuação do profissional, e isso acaba também trazendo impactos sobre a própria atividade, né, traz impacto na fauna, na flora e, né, pela água, enfim. E aí eu trago um exemplo, né, dessa questão da informalidade, que é o uso do playback. Como a gente, cada profissional acaba se formando, né, de um próprio jeito, o uso de playback ele é muito interessante na observação de aves no geral, porque as aves elas respondem muito bem ao playback, né? Elas, quando você toca o canto do bicho, geralmente eles vêm e aí você consegue ver o bicho melhor. Só que é igual eu falo, não é só tocar o som do bicho, né? Você tem que ter um pouco de ideia do impacto que aquilo ali causa, né? E do estresse que causa em cada espécie. Então, o playback, pelo menos, eu digo que ele tem que ser usado com moderação. Ele é um facilitador, mas a gente tem que tomar cuidado, porque ele pode chegar a ser até ao contrário de facilitar, né? Ele pode atrapalhar, porque ele estressa o bicho, né? Você não vai usar um playback no ninho, porque aí você vai estar tirando os pais ali do ninho, e o ninho pode ser predado, ou o bicho vai fugir dali. E aí tem 3 espécies aí que eu trago, né? A primeira é a pica-parra, é um bichinho que, como eu falei, ela é mais comum na região do Pantanal e Amazônia. Aqui em Arcos a gente tinha um casalzinho que era um dos poucos em Minas Gerais, que era assim, que sempre estava lá. E aí o ponto dessa pica-parra vazou, o pessoal começou a ir com muita frequência lá e ficar o dia inteiro lá, tocando playback repentinamente. Igual eu disse, o playback ele é um facilitador se usado do jeito certo. Se você toca ali sem parar, você acha que o bicho vai vir? É claro que não. E foi o dito e feito. Com o tempo ela parou de responder o playback e mudou de lugar. Então, assim, acabou essa pica-parra. Não sei para onde ela foi, né? Espero que ela esteja um lugar bem longe, bem seguro de passarinheiro predatório. E aí, né, novamente, o segundo é um bem vizinho do brejo,
ele morava nesse mesmo lugar da pica-parra, então, assim, é um lugar que você tem muita espécie diferente. E esse vizinho do brejo foi a mesma coisa, ele foi até mais sensível que a pica-parra, com poucas visitas excessivas aí do pessoal que vazou esse ponto, tocando playback demais, o bicho mudou. Eu consegui achar esse casalzinho, né? Eles subiram um pouco o rio aí. É um ponto que eu não gosto de levar ninguém, não passo para ninguém, assim, eu deixo o máximo no sigilo, né? Porque eu sei que pode acontecer a mesma situação novamente, do pessoal começar aí, o bicho ter que mudar de novo. E por fim, o pato mergulhão aí, né? Na última foto, na Serra da Canastra, assim, não só na Serra da Canastra, mas para essa espécie é proibido usar o playback, porque é um bicho aí que você tem, se eu não me engano, 250 indivíduos adultos no mundo todo, né? E a maior parte dessa população está na Serra da Canastra. Então, qual que é o sentido de se usar playback para ver o bicho só, né? E tá estressando o bicho ali, às vezes tirando ele do ninho. É um é um é um desejo muito egocêntrico nosso, né? Querer usar playback para ver uma espécie, estressar uma espécie tão rara. Por outro lado, né, o turismo de observação ele traz principalmente os benefícios, né? Ele ajuda na conservação das espécies, porque, como eu disse, muitas vezes você descobre que tem um bicho raro, um bicho ameaçado na área. Isso pode trazer ferramentas legais que ajudem na preservação desse lugar. É também uma ferramenta importante de educação ambiental, igual eu falei, né? Não precisa ser biólogo, não precisa ser da área para ser um observador de fauna. Então, quanto mais gente está ali em campo, quanto mais gente atuando e monitorando os lugares, mais você tem informações, né? Um banco de dados mais sólido que está ajudando ali os pesquisadores, né? E até mesmo, né, a direcionar essas áreas para conservação. E também a observação de fauna, ela tem o seu impacto econômico e social, uma vez que ela gera empregos ali, não só como guia, né, mas movimenta o setor hoteleiro, movimenta os restaurantes, né, movimenta de uma forma bem interessante, até se você vai olhar, por exemplo, no Pantanal, né, na Amazônia, você tem municípios que vivem disso, de observação de fauna, e que o pessoal tem sobrevivido muito bem com a conservação da natureza. Isso também ajuda, né, a diversificar a economia do lugar. Às vezes, o lugar depende muito aí de uma exploração, plantação, mineração, e quando você tem a observação de fauna acontecendo, você ajuda, né, a mostrar para o pessoal que não é só a única forma de gerar renda, que conservar o lugar também ajuda a gerar renda para o município, para a população, e, né, consequentemente, isso ajuda a gerar renda respeitando a natureza. Além disso, assim, eu prego que o turismo de observação ele tem que ser sustentável e ético, né? Baseado aí nos casos que eu já contei antes, eu acho que a gente tem que atuar de uma forma que respeite a natureza, sem causar muitos impactos para a fauna. Por exemplo, o playback, só de usar o playback, a gente tem que ter a consciência que ele está trazendo um impacto. Então, assim, usar o playback com moderação, né? Ter respeito, saber reconhecer a hora de parar e ver que o bicho está estressado. Respeitar também os locais, né, os fazendeiros, os proprietários, são pessoas muito boas para se ter como parceiro. Então, assim, às vezes eu acho assim que não tem necessidade já de denunciar de cara, sabe? Às vezes trocar uma ideia com o cara, né? Muitos acabam até mudando o ramo de atuação, sabe? Muitos fazendeiros acabam começando a priorizar a observação de fauna ali na área deles, que eles veem o negócio como um potencial. E a nossa região, né, ela tá aí, é uma região já é bastante destacada por essas espécies que eu já venho mencionando, mas que ainda dá para fortalecer de várias formas, é tudo muito diluído, né? Você não tem, igual eu falei, não é um turismo regulamentado, né? Muitas áreas você não consegue entrar, você não tem conservação de outras, então você tem espécies aí muito bacanas, como o pato mergulhão, que você encontra principalmente na canastra. Você tem o sapinho kárstico, você só vai encontrar aqui na região. Você tem os bichos de Pantanal, né? Não precisa ir lá no Pantanal para ver o tuiuiu, tá cheio de tuiuiu na região. Enfim,
e levar, né, em consideração essas áreas estratégicas que a gente já tem. As unidades de conservação, como o Parque de Campos Altos, o Parque da Canastra, e também essas áreas onde você tem os proprietários que são mais abertos, né, a esse tipo de atividade econômica. E não só, né, o turismo de observação de fauna, procurar trazer o turismo da experiência para quem tem interesse, né? Associar a essa fauna que é muito rica, a nossa cultura, né? O queijo canastra, a ocupação histórica da nossa região, né? Você tem muito edifício histórico, enfim, cachoeira, muita cachoeira bonita. Então, pelo menos quando eu atuo, eu tento trazer o turismo da experiência, não só mostrar os bichos, né? Tem gente que só quer ver bicho, mas no geral o turista ele quer conhecer o lugar e ele gosta de conhecer o lugar, e isso é um a mais, né, que a gente consegue trazer. Então, dentre, né, os principais desafios que a gente tem aí, eu acho que é importante procurar a criação, né, de novas unidades de conservação que protejam alguns outros ambientes, por exemplo, as várzeas, né? Se não tem uma unidade de conservação que proteja as várzeas, e também continuar estruturando as que a gente já tem, como o Parque de Campos Altos. Ele existe há mais de 10 ou 15 anos, mas é um lugar com pouca infraestrutura de prédio, sabe? Não tem, por exemplo, energia, não tem água lá, o pessoal lá já está caminhando, né? Eles têm sorte de estar conseguindo isso, mas, né, tentar apoiar dessa forma para que esses lugares continuem se fortalecendo. Eu também acho que é importante a capacitação dos guias, dos condutores, né, do pessoal, balizar o pessoal para saber pelo menos o básico, né, da observação de fauna, questão de ética, o turismo de experiência, para realmente colocar a região em destaque, né, nessa posição de turismo de observação. E, né, fazer as parcerias. Como eu falei, a maior parte das áreas que a gente tem são áreas particulares, então, saber respeitar os proprietários, né, procurar aqueles que são mais abertos e fazer muita amizade e parceria com esse pessoal. Por fim, aí, né, eu trago algumas aventuras aí que eu já tive com o pessoal guiando na região. E, e é isso. Obrigado a todo mundo que tirou um tempinho aí. Acho que agora nós vamos ter um espaço para perguntas, né? Perguntas, comentários. Quem quiser pode ficar à vontade. Aqui nessa região. E agora vendo o tanto que é rico a biodiversidade desse lugar, assim, chega a dar até raiva de não saber disso antes, sem brincadeira. Eu estudei minha vida inteira na rede pública, e, tipo, nunca foi alguém lá me falar, olha essa região aqui que você mora, olha tudo que tem aqui, vamos aprender a preservar. Ainda mais que é uma região tão explorada pelo calcário, tipo, isso tinha que ser mais divulgado. Dá Se vontade de correr para conhecer tudo logo, né? Sim, tipo, alguns lugares você foi comentando, eu já fui nesse lugar, já, tipo, conhecia e nunca me falaram, olha, tem isso aqui, para aqui, observe, é legal. Você falou sobre o tanto que é degradada essa região, e eu tava lembrando, assim, eu sou dessa região, minha família sempre foi dali, a minha avó mora ali desde muito antes de ser cidade, e a gente foi na Canastra, o grupo, há um tempo atrás, e assim, a gente tirando foto do cerrado preservado e tal, eu cheguei e mostrei para ela, o olhinho dela até brilhava, assim, ela falava, nossa, era desse jeito mesmo que era aqui, tanto tempo que eu não vejo isso, planta, o jeito que ela fala dos bichos que tinha nesse lugar, e tá tudo sendo perdido pela exploração. Chega a dar até raiva, sem brincadeira. E eu fico pensando como que é essencial essa parte, né, de, igual você falou, tipo, eu estudei na escola, né,
pública por muito tempo e nunca ninguém me falou o que tinha na minha cidade, né? E a gente não faz não tem esse tipo de trabalho, né, de mostrar para as pessoas o que tem na região que elas estão. Então, assim, às vezes é até difícil, porque aí você quer convencer alguém de preservar uma área natural, mas a pessoa não sabe o que tem ali. Então, às vezes ela olha e enxerga só mato, porque ninguém contou para ela, né, da biodiversidade que existe naquele lugar. Então, é um papel essencial, assim, que a gente devia realmente desenvolver mais e até enquanto universidade, enquanto instituto, né, pensar em como levar o conhecimento científico sempre para as pessoas, né? Porque se elas não têm esse conhecimento, elas não vão conseguir entender a dimensão das coisas. E aí, às vezes, vai ser difícil de você convencê-las, né? Quando você quer falar de alguma política pública, de pressionar algum prefeito, alguma Câmara Legislativa, qualquer coisa nesse sentido, assim. Fico pensando muito sobre isso, assim. Muitas vezes a gente não sabe que tem isso, porque ninguém sabe também. Quando eu comecei, muitos desses bichos aqui, ninguém sabia que tinha, nem eu sabia que tinha. Eu achei esse primeiro registro do bicho na região. E aí que a gente foi se ligar, né, que o bicho ocorria. Às vezes ampliou um pouquinho, ali num outro município, achou aqui. Outros bichos só ocorriam aqui, alguns só passam, né? Então, não só levar isso para o pessoal, mas também desenvolver, né, a pesquisa científica, né, a ciência cidadã, nesse caso, para o pessoal, né, ajudar a mapear e saber o que a gente tem aqui no nosso próprio quintal de casa. Com certeza. Acaba que fica sempre concentrado nos centros urbanos também, mais a pesquisa, às vezes, né? O interior sempre fica um pouco mais. E onde tem universidade, que é onde a nossa É, região falha um pouco. né? Com certeza. Mas muito inspirador. Quem sabe a gente não consegue pensar em coisas aí para incrementar, né? Justamente as pesquisas na região. Aproveitando, eu tenho uma dúvida. Você faz algum uso daquela plataforma que, diferente do Merlin e do eBird, ela tem como site também o iNaturalist? Ó, eu não uso, mas eu conheço muita gente que usa. Eu acho, assim, como eu tô no Wikiaves, eu tô no eBird, já é muita coisa, sabe? Que ocupa muito meu tempo, eu mal dou conta dos dois. Então, assim, para eu entrar no iNaturalist, que você amplia o leque de espécies que você consegue estar colocando lá, é ainda mais difícil. Então, eu particularmente, assim, eu não uso, não. Mas, assim, é outra ferramenta que eu até esqueci de mencionar, assim, que muita gente usa, né? Você consegue estar colocando a flora, outras espécies Isso, de bicho, sem ser passarinho. E, isso. inclusive, o eBird, parece, ele começou a receber registros de outras espécies que não sejam aves. Então, agora você consegue colocar foto de ambiente, foto de mamífero, de outras coisas. É uma atualização mais recente que eu achei bem legal. O pessoal gostou bastante, que aí já puxa um pouquinho mais para o iNaturalist, né? Ah, legal, não estava sabendo. É porque a gente está pensando de fazer alguns projetos aqui no campus que não são só com aves, né? E aí esses a gente pensou de usar essa plataforma, por isso que eu te perguntei, sabe? Mas eu também não tenho experiência com ela, assim, eu sei que ela existe, sei mais ou menos como funciona, mas também não tenho total noção de como que é, então às vezes você poderia dar uma luz nisso aí. E uma outra coisa que eu fiquei curiosa, ô Pedro, é como que você iniciou ali seus contatos com essas propriedades privadas? Como é que você chega assim? Como que foi isso? Assim? Eu fiquei um pouco curiosa. Olha, eu pensando aqui, puxando a memória, tem tanto tempo, mas em 2019 eu descobri que eu queria mexer com fauna, sabe? Foi quando eu virei a chavinha assim, que eu mexi em laboratório, falei, não gosto não, quero mexer com fauna. E aí teve umas férias que eu tava aqui em Arcos, falei assim, nossa, que vontade de acampar. Aí eu falei, vou procurar uns lugares aqui por perto. E aí foi assim que eu descobri a Estação Ecológica de Corumbá, que você não consegue acampar, né? Mas eu pude ir lá, conheci. Eles têm um acervo arqueológico, paleontológico lá, e você tem a mata seca, né? Você tem um ambiente calcário, onde eu tive o primeiro contato assim com esses ambientes aqui na região. E aí
que eu comecei a ter essa oportunidade de desenvolver trabalho lá, né? Eu fiz meu TCC, meu mestrado, eu andava muito, né? Comecei a conhecer os bichos, e aí foi nisso que eu comecei a entrar nessa área aí de observação de fauna. Aí, a partir dali da estação, como é um lugar, estação ecológica, é muito criterioso para entrar, né? Tem que ter autorização, não é feito para turismo. Então, eu comecei a expandir para fora. Eu ia ali, tem muita área de mineração, e geralmente em propriedade de mineração, assim, eles não têm muito critério em barrar as reservas legais. Então, você entra, assim, à vontade, sabe? Ninguém vai aparecer para reclamar. E aí eu comecei a rodear ali, aí eu rodeava, e aí eu via no Wikiaves que tinha muito registro de bicho aquático, né, de várzea. Eu era doido para achar esses lugares, eu conhecia só um ambiente de mata. E foi aí que eu comecei a conhecer a turma, né, da observação, o pessoal que já andava na região. Aí indica um lugar aqui, indica um lugar ali, eu era doido para ver tuiuiu, andei demais para ver esse tuiuiu aqui na região. Aí foi aí que eu fui descobrindo, sabe? Só que aí a região de Várzea, em específico, é a região que meu pai, ele cresceu lá, sabe? Ele nasceu e cresceu lá, então ele conhece muito essa região de São Francisco. E aí, muita coisa ele me mostrou, o pessoal conhece, né? Eu falo assim, sou filho do fulano. Aí o pessoal já fica mais simpático, sabe? Porque tem muita gente que é bem desconfiada. Então, ter essa cartada, né, de ser filho de fulano, ajuda muitas vezes. Sim, imaginei. E o pessoal, assim, porque a visita guiada acaba que ela é cobrada, né? Então você vai dar seu preço ali e tudo. Você faz algum tipo de combinado com o proprietário? Ou geralmente eles deixam acesso livre, não importa o que você está cobrando para utilizar de certa forma a propriedade? Como que é isso, assim? Eu sei que tem gente que trabalha dessa forma, né, de dividir, passar uma parte para o proprietário, principalmente para quem procura turismo de caverna. Os proprietários de área de caverna, eles são mais desconfiados, sabe? É mais difícil ter essa relação. Agora, na região das várzeas, eu nunca precisei, não, sabe? Eu até pensava em algum dia, se ficasse uma coisa mais recorrente, ver com esse pessoal se teria essa opção, mas no geral eles não estão nem aí, não. Eles estão ali com a área deles de plantação, igual o tuiuiu, né? Esses tuiuiu vive aí, né? Tô cansado de ver esse bicho aí. E também tem, pelo menos na região de São Francisco, você tem muita propriedade da usina de cana, que é ainda mais assim liberal do que as mineradoras. Então, assim, as áreas da usina de cana, as reservas legais, a gente brinca que é área pública, sabe? Não tem ninguém ali, o acesso é livre. E isso é bom, porque a maioria dessas reservas deles são várzeas, né? Essas várzeas bem legais que eu mostrei, a maioria é em área da usina. Entra a hora que você quiser, tem muito pescador, tem muito caçador, justamente porque não tem um controle dessa área, sabe? Acaba sendo um pouco danoso, né? Por ter caçador, o pessoal pesca demais, mas por outro lado é benéfico porque eu também consigo estar acessando de dia, de tarde, de noite. Nessa época, né, que eu atuava mais como guia, 2023, até ano passado também, eu ia praticamente todo dia, ia de manhã, de tarde, às vezes ficava até à noite, e ninguém nunca reclamou comigo, não. Entendi. Não, beleza, é só por curiosidade mesmo. Pessoal, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, fique à vontade. Estou aqui monopolizando o Pedro. Ó, de muitas formas que a gente nem imagina, né? Igual eu comentei,
a observação, quando ela começa a ficar bem estruturada, ela tem um impacto econômico que eu acho que é o principal, né? Não adianta você querer conservar sem dar renda para o pessoal, né? Pelo menos enquanto a gente vive num sistema capitalista, o pessoal tem que ter fonte de renda, senão não adianta de nada. Então, a observação, ela é uma forma do pessoal perceber que a conservação é importante, né? E que ela gera renda, mas de várias outras formas, mudando a mentalidade do pessoal, né? Questão de caça. O pessoal mais antigo, em algumas regiões até hoje em dia, tem muito essa mentalidade de caçar, mesmo não tendo tanta necessidade hoje em dia. Então, quando você vê, né, o pessoal que vive ali no mato, caçando, percebe que pode usar dessa habilidade para, ao invés de caçar, tá levando grupo de turista. Muito pescador também já tem mudado um pouco isso, levar os grupos de turista para passeio de barco, né? Porque esse pessoal anda muito, conhece muito. E, assim, acho que, nossa, influencia de várias formas. Assim, econômica, cultural. Quanto mais, né, a gente tem a paciência de investir na observação, mais fruto você vai colher disso. Esse aí eu comentei também, não tem nada. É muito desunido. Acaba, assim, dependendo de muito contato, sabe? Por exemplo, assim, eu conheço o secretário de tal coisa, de meio ambiente, aí você vai lá, conversa com o cara, pede uma ajuda, aí realmente você consegue fazer alguma coisa, secretário de cultura. Então você tem que depender disso para conseguir alguns ganhos, tipo, fazer um eventinho, um congresso, uma reunião de observadores, né? Aqui em Arcos já teve o primeiro encontro de observadores de aves do Alto São Francisco. Isso deve ter mais de 10 anos, eu acho. Na época eu nem mexia com isso, mas teve. Então, acho que o pessoal de Campos Altos, do Parque de Campos Altos, eles têm a intenção de investir nisso também, mas é igual eu falei, é muito esporádico, assim, muito pontual. Acho que desde, por exemplo, né, desde o nível federal, a gente tinha que ter uma organização disso para melhorar a forma que a observação de fauna funciona. E é tão assim, só comentar uma coisa sobre isso, né? É tão curioso essas coisas, porque se a gente pensar no tanto economicamente que a gente pode estar perdendo vivendo num país tão abastado quanto o Brasil, né? Vivendo em regiões tão abastadas quanto essa. E às vezes a gente, quem tá assim com o poder na mão, às vezes não tem esse tipo de pensamento, né? Tá completamente fora desse tipo de ideia, assim. Isso eu também falei. Cuidado com o playback, principalmente. Respeitar os vídeos, saber, né? Acho que procurar informação com a experiência que a gente tem, né? De estar ali em campo com o tempo, eu acho que a gente acaba pegando essa prática, né? De ver quando o bicho é responsivo, quando não é. Saber que tem espécie que não é boa de playback, né? Desenvolver estratégia diferente para observar o bicho. Tem muita gente que é muito insistente, né? Eu preciso ver esse bicho, e vai atrás, fica perseguindo o bicho, perturbando, aí o bicho voa, vai atrás de novo. Eu acho assim, eu fico bem estressado, para ser sincero. O pessoal fala que tem rixa de biólogo e de observador de aves. Eu não acho que é rixa, eu acho que é questão assim de saber os limites, saber respeitar os limites dos bichos. Nem tudo vai na foto, né? Às vezes não é dessa vez e você tem que entender isso. Fica para a próxima. Tem gente que não tem capacidade de entender isso, sabe?
Ó, geralmente, quem mais conhece são as comunidades locais. E aí a gente tem que saber reconhecer isso. Os próprios ninhos do Yuyu, né? Assim, a maioria dos que eu conheci foi pela comunidade local que passava, me via tirando foto. Ah, ali em casa tem um ninho de tuiuiu. O primeiro que eu conheci foi assim, o cara falou, ah, tem um ninho ali na minha propriedade. Aí eu fiquei meio com o pé atrás, né? Eu pensei assim, ah, deve ser um ninho de cabeça seca. Mas aí ele me explicou, aí eu fui lá conferir e era o ninho de tuiuiu. E muitos outros também, né, vieram dessa forma, o pessoal da região conhece muito, então acho que é bom a gente ter uma relação boa, né? Igual pelo Pantanarcos, muita gente me chama, ai, vi tal bicho, tal coisa, isso é muito bom, porque a gente é uma pessoa só, não tem condição de ficar dando conta, né, da região inteira, caçando os bichos, então muita coisa o pessoal facilita, ajuda, né, das mais diversas formas. Caçador, por exemplo, não adianta ser radical, né, brigar com o caçador, querer denunciar. Muitos caçadores conhecem os lugares, conhecem os bichos, sabem indicar a gente os lugares, então acho que vale a pena, né, ouvir um pouco o pessoal. Muitos, o pessoal usa nome diferente, né, um nome mais regional, e aí é uma forma também de você conhecer mais a, a fauna que a gente tem, né, conhecer como que o pessoal trata na região. E eu acho que também, né, tem, por exemplo, os proprietários, igual eu falei dos fazendeiros. Tem fazendeiro que, não aqui na região, mas, por exemplo, na Canastra, tem fazendeiro que larga a atividade agropecuária para investir só no turismo, porque vê que aquilo ali vai ser mais rentável, né, e vai ser mais sustentável a longo prazo do que, por exemplo, você continuar na atividade da pecuária. Boa noite. Era só mais uma dica, né? Na verdade, pedir uma dica para quem quer começar a fazer essa visualização de fauna. O que é que você recomendaria? Os cuidados que a gente precisaria ter? Lorena, você pode repetir o final que cortou aqui? Eu queria saber quais seriam as dicas que você daria para quem está querendo começar, principalmente, quais os cuidados que a gente poderia ter, principalmente de contato com as pessoas e com o animal. Sim, ó, baseado no que eu vivia, a minha dica, assim, é começar, sabe? Sem pensar muito, é começar a sair de casa, igual eu falei no começo, procurar, às vezes, já ter um Merlin instalado no celular, que o Merlin te ajuda a reconhecer o som das espécies, ele te dá a foto das espécies que ocorrem na região. Então, né, com a prática, né, quanto mais contato com o campo você tem, mais conhecimento você vai ter. Não é de cara que a gente vai saber todos os bichos que tem, reconhecer cada som que tem, assim, é dedicação, né, e cada um tem o seu tempo, mas, assim, começar, por exemplo, no campus aí do IF, né, que é ótimo. Eu comecei, era na pandemia, eu, eu tenho uma matinha aqui perto de casa, eu ia todo dia pra matinha. E aí, lá, assim, eu me treinei bastante, questão de ouvir, né, reconhecer os nomes dos bichos, de identificar muitas espécies, muitas espécies. Pra vocês terem ideia, eu gosto muito de fazer lista. Eu faço, por exemplo, lista de arcos, lista das várzeas, lista de mata, eu tenho a lista do meu bairro. E só aqui no bairro, eu já, desde que eu comecei, já são mais de 130 espécies que eu identifiquei, né? Algumas ameaçadas, algumas, assim, raras. Então, né, é o esforço de campo que leva a gente a adquirir esse conhecimento. Então, eu recomendo, né, o Merlin e o Wikiaves, são duas ferramentas, assim, que, pelo menos para mim, foram essenciais para me ajudar. Como era pandemia, eu não tinha contato com o professor que me ajudava, então eu tinha que me treinar. E esse pessoal, né, o pessoal, os observadores brasileiros, às vezes entrar em grupo, né, mandar áudio, mandar foto, o pessoal ajuda muito. Não precisa de equipamento, tipo câmera, binóculo, mas se você quer investir, né, às vezes ir juntando um dinheirinho,
comprar uma câmera mais barata, um binóculo, isso te ajuda a ter o registro, né? Para poder identificar depois. E acho que é isso. E com o tempo, assim, pelo menos eu sou muito curioso, sabe? Eu fico cansado do mesmo lugar, eu quero conhecer lugar novo. Então, eu fui saindo aqui da matinha daqui de casa, fui indo para a zona rural, fui procurando lugar novo. Até hoje, assim, eu sempre procuro lugar novo aqui em Arcos para estar conhecendo, para estar explorando. Eu gosto muito de explorar. E a questão dos cuidados com pessoas, né? Igual eu falei, saber respeitar os proprietários. Se é um lugar assim, que você vê que tem uma cerca, que tem uma porteira, você quer entrar, ver se você consegue conversar, né? Ou então ficar na estrada. Eu gosto muito de ficar na estrada também, dependendo do lugar, que aí não tem essa questão de invadir. Ainda assim, tem o pessoal que é desconfiado, vem trocar uma ideia, e aí eu acho que vale a pena, assim, ser sincero, né? Falar que tá ali vendo bicho. Eu até falo assim que é igual o pescador. O pescador sai para relaxar, para pegar peixe. Eu saio para ver passarinho. E cuidado com o bicho tipo, principalmente peçonhento, né? Ou tá de perneira, eu gosto de usar bota de borracha porque eu entro muito em brejo. Então, perneira no brejo não dá certo. Então, eu tenho umas botas de borracha mais altas. E é isso aí, eu acho. Pedro, muito lindo o seu trabalho, muito enriquecedor. Te acompanho desde, acho que o início do ano passado, quando você entrou em contato com o Eduardo Goulart. Não sei, a gente tentou uma parceria, mas não deu muito certo. Mas desde então eu venho te acompanhando. Aconteceu o Avistar, né, esse fim de semana. Eu estava aqui de casa chorando, morrendo de vontade de ir. E aí eu vi, eles fizeram teve um pesquisador que foi perguntando para cada um que estava lá, qual a ave mais bonita que ele já viu. Eu queria saber de você, qual que é a ave mais bonita, não vale do Yuyu, que você já observou aqui. Se você perguntasse qual que é a minha ave preferida, aí eu diria que é o tuiuiu. Quer dizer, é o meu bicho preferido, acho que não tem nem como esconder, né? Quem acompanha o Bandanato sabe que eu gosto de um tuiuiu mesmo, assim, é um bicho muito imponente, muito chocante. Agora, a ave mais bonita, ó, você me pegou bastante, mas eu acredito que eu diria três. A saracura carijó, que é essa aí do slide, eu acho muito bonita. Ela toda pintadona assim, com olho vermelho. Acho muito bonita. E eu também gosto muito de arara canindé e arara vermelha, que eu já tive a oportunidade de ver, né, muitas vezes na natureza, e não só pelas cores, né, mas é um bicho muito grande. Eu não sei se vocês já viram, né, na natureza, chama muita atenção. Por exemplo, E o som que ela faz, assim, que parece que, nossa, tá entrando dentro de você. você ouve gritando de longe, assim, eu fico até arrepiado quando eu vejo, porque é muito bonito. Principalmente a canindé, ela é mais estridente do que a arara vermelha. A arara vermelha é mais bonita de cor, o canto dela é um pouco mais rouco. Mas a canindé chama atenção demais, eu acho muito bonito. Para vocês, qual que é a mais bonita que vocês já viram? Arara Canindé. Por isso que eu intrometi nessa fala, porque eu não consegui ficar calada. Eu acho, assim, sensacional. E é isso que você falou, ela é tão estridente que eu acho que ela vem com uma força, assim, sabe? Eu acho um bicho muito doido, assim. É que tá vindo de, sei lá, assim, sabe? É muito forte, eu acho. Quem tá vendo e elas estão lá cantando. Eu tô começando agora, né? Mas hoje a gente saiu, eu e a Dalila, a gente saiu para dar uma voltinha no campus. E eu fiquei muito impressionada. A Dalila percebeu como que eu fiquei. A gente viu o martinho pescador, dos três tipos, e o grande, meu Deus, eu fiquei muito, nossa, eu fiquei emocionada, muito lindo, muito grande, mas tudo que a gente viu hoje eu gostei muito, e sempre que eu vejo algum diferente que eu ainda não vi, ele é meu preferido. O meu preferido é sempre o que eu não vi ainda. Sim, o legal da observação de aves, eu também
Concordo muito com você que é muito bom você explorar e conhecer coisa nova, sabe? Com o tempo, às vezes, assim, cansa ficar indo no mesmo lugar, então eu gosto muito de conhecer lugar novo. Às vezes até não vou ver um bicho novo, mas conhecer o lugar também é bem legal. E conhecer bicho é legal, sim. E aí em Bambuí tem uns campos de cerrado, bem preservado até, que você consegue estar vendo aí uns bichinhos de cerrado bem bonitos, igual alguém aí. Ih, ficou mudo seu microfone. Ficou mudo para mim também. Vixe, cortou tudo? Ou não? Não, cortou só até a parte, você falou, os campos de cerrado, que você consegue ver uns bichinhos, e aí cortou. Aí alguém comentou da campainha azul na região ali da. Maravilhosa, né? Ah, eu esqueci como é que chama, é um pouquinho pra frente do IF. Tem uma igrejinha lá, um lugar lá, que você tem um monte de campo assim, e aí é cheio de campainha azul, melô do cerrado, Oh, nós patati, podíamos fazer a oficina alagada, do GEAS lá, ó, perdiz, é um da lugar assim. observação de aves. Quem sabe a gente não pensa nisso. Esqueci como é que chama? Ponte Alta? Não sei, não lembro como é que chama lá não. Tem alguém de Bambuí aí? Tesourinha também são muito bonitas, migratórias, a gente não vê o ano inteiro. Só agradecer também, ele novamente aí. Foi muito bom ver ele de novo, faz muito tempo que a gente não se encontra. A gente se conheceu quando o Pedro estava fazendo o mestrado dele na UFV, eu estava lá também. Então, agradecer, né, tão solícito aí de ter tido essa boa vontade. E acho que foi muito enriquecedor para todo mundo mesmo. Meio que repetir as palavras do Lucas aí, mas só para não deixar de agradecer também. Gente, eu que agradeço pelo convite. Foi uma oportunidade muito boa de estar compartilhando um pouco da minha vivência aqui na região. Espero que vocês tenham gostado, né? Que vocês tenham ficado um pouco mais motivados. Aproveita da Lila aí, explora bastante Bambuí, tem muita coisa para ver, viu? Muita coisa rara, interessante. Nós vamos te perguntar tudo. Vamos te amolar bastante no Pode WhatsApp, tá? perguntar e me chamar, me chama. Claro, também. Claro que sim. Então, né, marcar uma atividade prática, uma conversa diferente. O que eu puder estar participando também, vocês podem contar comigo. Tchau, Boa noite, gente. Muito pessoal. obrigada.